Boa noite, pessoal da eletrônica, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma prévia, vai dar uma breve explicação nessa aula 6 sobre amplificador de emissor comum. Ok? Vamos lá? Bom, amplificador de emissor comum. O emissor comum é um tipo de estágio de um amplificador eletrônico baseado em um transistor bipolar em série com um elemento de carga, tal como um resistor. Então nós estamos falando aqui do transistor bipolar que a gente viu em outros vídeos passados. O termo emissor comum se refere ao fato de que o terminal do emissor do transistor, aquele que é indicado na simbologia por uma seta, por uma flecha, ele é conectado a uma ligação comum, tipicamente a referência de 0 volt ou alterra. O terminal do coletor ele é conectado a uma carga de saída e o terminal de base atua como a entrada de sinal. O diagrama elétrico do circuito, que é esse desenho abaixo, mostra uma configuração de emissor comum alimentado por um divisor de tensão. Então aqui a gente tem o nosso transistor, aqui a gente tem o nosso divisor de tensão. Os capacitores aqui é para fazer uma simulação em AC, que não é o caso agora, que a gente vai estar vendo em DC. Bom, na figura, o circuito do emissor comum é constituído de um resistor de carga RC. Olha só o RC aqui. E de um transistor NPN, que é o caso da figura, com sua saída conectada como visto. Os outros elementos do circuito são utilizados para polarização do transistor e para acoplamento e desacoplamento de sinal. Bom, o resistor RE, esse resistor que está circulado, entre o emissor e o terra, compartilhado de uma forma que contradiz a definição estrita de emissor comum. Porém, ainda é apropriado neste caso, pois para frequências de interesse, o capacitor, o CE, que está ligado aqui com um bypass, desacopla o emissor do terra. O resistor do emissor, ele provê uma forma de feedback negativo, chamada de degeneração do emissor, que aumenta a estabilidade e a linearidade do amplificador, especialmente em respostas às mudanças de temperatura. Então ele contribui. Os circuitos emissor comum são utilizados para amplificar sinais de baixa voltagem, tais como os sinais de rádios fracos captados por uma antena. Eles também são utilizados em uma configuração especial de circuito analógico conhecida como fonte de corrente, onde uma única entrada compartilhada é utilizada para controlar uma série de transistores idênticos. Cada uma dessas correntes de saída será aproximadamente igual às outras, mesmo que esses transistores
estejam controlando cargas de saídas distintas. Um amplificador emissor comum é aquele que o emissor está em comum, tanto com a entrada quanto para a saída do circuito. Então isso vale para o transistor NPN quanto para o transistor PNP. Olha só a simbologia deles aqui. Aqui a gente tem um NPN. Reparem que ele está ligado tanto na entrada como na saída. Ele é comum para todos. Quanto no PNP, que também temos aqui o emissor ligado, tanto na entrada quanto na saída. Bom, somente observar quem está em comum com a entrada e com a saída. Quem que está em comum com a entrada e a saída? É o B? Não. É o C? Não. É o E, o emissor. Ele está em comum com a entrada e com a saída. Bom, se a gente pegar um circuito para fazer uma análise, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter aqui um transistor NPN, a gente vai ter aqui um divisor resistivo, que seria aqui o RB1 e RB2. A gente vai ter ali os capacitores de acoplamento, a gente vai ter aqui as resistências de coletor e emissor, e a gente vai ter também alimentação de 12 volts e um gerador de função, com uma resistência, ou seja, uma impedância de saída. Ok? Então, são os componentes que aqui compõem esse circuito para a gente poder analisar. Enfim, se a gente for fazer uma análise DC, basta esse circuito mais simplificado. Reparem, do anterior a gente tirou aqui capacitor, fonte, e ele ficou mais simplificado, perfeito? Então a gente vai encontrar ali a corrente C e também a queda de tensão em cima de IRC. E B, a gente vai encontrar IE, a queda de tensão, e assim por diante, para a gente poder fazer essa análise e no final ver se esse transistor está na região ativa ou não. Então a gente vai calcular a queda de tensão em cima de VB, da base. Enfim, então a formulinha seria VB igual a RB2 vezes a tensão, dividido por RB2 mais RB1. Ou seja, a gente vai ter que o nosso RB2 é 2.2K, que é a mesma coisa que 2.200 ohms, vezes 12, que é o nosso VCC, dividido por 2.200 mais 12.000, que é o nosso 12K ali do RB1. Fazendo essa conta, a gente vai ter uma queda de tensão ali em cima de VB de 1,8591 volts. Se a gente sabe VB, a gente conhece VE. Como assim? Olha a fórmula. VE é igual a VB menos a queda de tensão que a gente já conhece, que é VBE. A gente tem 1,85 de VB encontrado, menos 0,7, que é a queda de tensão entre base e emissor. Teremos um resultado de 1,1591 volts. Então, encontramos a queda de tensão de VB, em cima de B, e a queda de tensão em VE. Bom, tendo a tensão, a gente também consegue encontrar a corrente IE, por exemplo. Como que eu encontro a corrente IE? Seria VE dividido por RE. Quanto que é o meu VE? Acabei de encontrar 1,15 dividido por RE. Qual é a resistência RE? 1.200 ohms. Fazendo essa divisão, temos aqui 965,91 microamperes. Perfeito? Então, unidade de corrente ampere. Continuando a análise,
desenho é o mesmo, se a gente conhece E, que a gente viu lá, eu também conheço IC. Mas como assim? Basta eu calcular o meu coeficiente alfa, né, que é através do ganho do transistor. Quem é o ganho do transistor? É o HFE. Então a formulinha fica alfa igual HFE dividido por HFE, que é o ganho, né, mais 1. Então a gente vai ter que alfa é igual a 100, estamos considerando o ganho do transistor de 100, dividido por 101, que na verdade é o 100 mais 1. Nosso alfa vai ser 0,99. Portanto, conseguimos, né, determinar o IC. Por que a fórmula de IC nada mais é do que IC igual a alfa vezes IE. Então, a gente tem aqui que IC é igual a 0,99 vezes 965,91 microampere. Bom, fazendo essa conta, nós vamos ter 956,25 microampere. Então, já encontramos também o nosso IC. Bom, se a gente tem o IC, a gente tem a resistência, a gente consegue calcular a queda de tensão em cima de RC. Então, nosso VC vai ser igual a VCC menos IC vezes RC. Então, a gente tem 12 vezes 956,25 vezes 4.700. A gente vai ter aqui uma tensão de 7,5056 volts. Então, agora a gente já tem as quedas de tensão, né? Falta a gente calcular apenas a corrente de base. Temos IC, temos IE, temos a queda de tensão. Agora falta calcular a corrente de base, que também é mais tranquilo. IB é igual a IC dividido por HFE, que é o ganho. Então, a gente vai ter 95625 micro dividido por 100, que é o nosso ganho do transistor. Nossa corrente de base vai ser 9,5625 microampere. Enfim, a análise está pronta. Agora a gente vai avaliar se ele está na região ativa. E lembrando, né, que para estar na região ativa, a gente precisa que o nosso VC seja maior que VB e VB seja maior que VE. Temos aqui o nosso VC, que é 7,5. Temos aqui o nosso VB, que é 1,8. Parando um pouquinho aqui e olhando, né, a formulinha, aqui diz que VC tem que ser maior que VB. Então, nosso VC está maior que VB. Estamos indo bem. O nosso VE, certo? É 1,15. Aqui na nossa formulinha diz que VB tem que ser maior que VE. Então, o nosso VB, 1,8, é maior que 1,15 de VE. Então, o nosso transistor está na região ativa. Aqui algumas referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço a todos.